Nossos embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha. Bom dia, sejam bem-vindos ao Vocês Também Pode, um programa especial que eu tenho todas as terças-feiras aqui na TV Barueri. E esse programa, ele é patrocinado especialmente pela Takashi Odontologia. E eu convido você e a sua empresa também a fazer parte desse movimento que a gente tem aqui em Alphaville. Nós hoje vamos falar de Estou de novo novamente com o Takashi, CEO da Takashi Odontologia. Nós hoje vamos falar sobre o livro que ele está fazendo, que na verdade ele já fez, falta a publicação em si. Na verdade, eu acho que já para mim o livro já poderia ser publicado, que os livros eles nunca acabam. Se vocês quiser contar uma sua história, ela pode ser... Opa! Olha o meu celular aqui. Ela pode ir no decorrer da nossa vida acrescentando. Então, eu acredito que os livros também são assim. Por isso que a gente tem volume 1, volume 2, volume 3, até quando você quer mudar do assunto, aí você encerra aquele volume. E é assim que eu entendo o que é a edição 1, edição 2, e aí ele tão... Acho que ele quer detalhar toda a vida dele ali, e o conhecimento dele. E claro que são mais de 30 anos, deve ter uma bagagem gigante, mas já poderia estar no 4º volume, mas o volume 1 ainda está sendo preparado em especial para vocês. E Takashi, seja bem-vindo, uma ótima semana, que Deus esteja presente em todas as suas decisões e que Ele seja sempre em primeiro lugar na nossa vida e na vida de vocês. E para começar, eu vou começar com 2 perguntinhas aqui para você. Vamos lá. O que é a formação de caráter para você? Caráter? Pergunta difícil, hein? É a formação do ser, né? Começa desde criança e ele tem que ser moldado, né? Trabalhado. É interessante isso, né? Caráter. É uma coisa que eu ainda nunca estudei profundamente, o caráter. Mas é que a gente sabe, né? Ter o caráter bom e o mau caráter, né? Então a gente tem que seguir essa parte do bom caráter. Agora esse caráter, uma pergunta, ele está mais ligado à alma, à mente ou ao espírito? Para você? Na verdade, quando você forma um caráter, eu penso que eu estou formando um caráter do meu filho, que ele é pequeno. Então, na parte dele, da adolescência, da infância até a adolescência, eu vou formar um caráter nessa criança. Então, os caráteres que eu venho instalando ali no meu filho, que é o famoso drivers que falam, é o caráter de princípios. Certo é certo, errado é errado. Agora, quando você fala de caráter cristão, eu fui baseada que eu vivia no caráter de princípios de igreja católica. E é um caráter que foi instalado em mim. Só que com o decorrer do meu conhecimento, da minha necessidade de querer entender mais sobre o Senhor, eu estou me aprofundando para atualizar sobre o que é realmente a verdadeira palavra, um caráter, instalar novos drivers dentro de mim.
né? Então, sobre caráter, eu acredito que o que é o certo é certo, o que é errado é errado. Então, é uma pergunta que você deve estar se fazendo. Quais são os tipos de caráter que está sendo instalado? Não existe aquele só um pouquinho, ou é certo ou é errado. Ah, eu vou comer só um pouquinho, eu vou fazer o mal só um pouquinho. Gente, isso não existe. Então, instalem sempre os caráteres certos. E o que forma os caráteres, né? São os hábitos, é a persistência, é o diálogo contínuo com seu filho, não canse. E às vezes você tá cansado e você fala, ah, tá tudo bem, né? Então, e você, né? Faça essa pergunta. Qual é o caráter que você tá sendo instalado dentro de você? E o caráter das pessoas não devem mudar perante ao Senhor. Isso é uma coisa muito séria. E quando você muda caráter, você vira uma pessoa dupla personalidade. Então, quem é você, né? Na fila do pão. É isso. Você tem um conceito aí, Takashi? Agora, eu estou estudando muito a separação, né? As partes do ser humano, que é corpo, a alma, a mente, né? A alma que tá, e a mente está dentro da alma da gente, e o espírito. E primeiro, que nós cuidamos pouco do espírito, né? Às vezes a gente não tem nem a percepção de que a gente tem que cuidar dele, alimentar o espírito, recarregar o nosso espírito, né? E aí hoje a gente pode falar como fazer isso. E aí ligado ao caráter, são, eu comecei a olhar aqui no Google, né? São as coisas morais, né? Ligadas assim ao que é certo, ao que é errado, né? E se a gente for ver isso dentro dessa divisão entre corpo, alma e espírito, está mais ligado ao espírito, ó, que é a nossa consciência, né? Do que é certo, do que é errado, tal. E então nós temos que moldar o nosso caráter cuidando da mente e do espírito, né? Foi o que a Dani falou também, seguir os princípios, né? Por exemplo, os princípios bíblicos, ensinar isso para as nossas crianças e aplicar isso nas nossas crianças. Então, já que a gente falou de caráter, eu gosto sempre de exemplificar com uma coisa que acontece, né? Ontem mesmo aconteceu um fato com o Gabriel e olha só, né? Eu peço muito para Deus a percepção. Então ele estava jogando bola, estava numa aula com os professores, com os amiguinhos, e aí ele pegou e criticou um amiguinho. Ele falou uma palavra assim que não é legal. Falou assim, ah, você não está jogando bem, alguma coisa assim do gênero. Só que eu não percebi, eu estava conversando com o pai, especialmente com o pai dessa criança, olha que interessante. E a Daniela percebeu. E só que a gente deixou acontecer ali, mas a gente sempre cuida do Gabriel, né? No sentido assim, filho, não pode xingar, não pode falar palavrão, né? Isso a gente tem que estar sempre inculcando isso nas crianças. E, de certo modo, isso também é moldar caráter, né? É você ensinar as coisas certas, as coisas erradas e fazer com que a criança tenha essa percepção, essa consciência. Olha só. Se é para a criança ter essa consciência, a consciência está dentro do que os estudiosos separam, dentro do espírito. É nosso espírito que nos dá a consciência do certo e do errado, né? E aí, só que olha que interessante, é a nossa alma que tem o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para a gente. A gente escolhe entre fazer o certo e fazer o errado. Mas a consciência vem do espírito lá. Que também Deus fala com a gente, né? Pelo nosso espírito. Como a gente conecta com Deus. E aí vem a intuição. E a intuição é isso. Você fala assim, puxa vida, eu senti que isso não está certo, está errado e tal. E aí a intuição é Deus falando, ó, o certo é isso, o errado é isso, né?
Só que imagina isso, pra gente que é adulto é difícil, imagina para uma criança, né? Então a gente tem que inculcar, tem que falar e o caráter tem que ser moldado, né? Acho que é por isso que falam assim, o caráter a gente tem que moldar esse caráter para que a criança tenha, seja o famoso bom caráter, né? Trazendo o caráter para a área de saúde, como que você vê um profissional com bom caráter? Bom, seguindo isso que a gente falou, é uma coisa que é interessante, né? A gente não pode escrever, né, diretamente sobre isso, mas ou rotular, né? Mas uma coisa que a gente está falando muito é sobre a odontologia cristã, né? Aí o que é isso? É você utilizar os princípios bíblicos no atendimento, né? Então, se você faz um atendimento com uma pessoa e você usa o princípio bíblico de amar ao próximo como a si mesmo, você vai fazer o melhor, né, para aquela pessoa. Com relação ao caráter, que aí tem moral, né, tá ligado à moral, coisa, é você fazer as coisas certas, né? Ter a percepção de fazer o melhor para o seu paciente. E aí entra uma coisa interessante, né, que até que me motivou a escrever o livro, foi o seguinte, que nós percebemos, a gente, né, tanto eu quanto Daniela, nós percebemos que alguns pacientes, já numa certa idade, entre aspas, se entregam à doença e se entregam a uma, como se diz assim, quando o médico... Oi? Laudo? Quando o médico dá um... Diagnóstico. Isso, há um diagnóstico médico e às vezes esse diagnóstico, ele, entre aspas, é assim como o fim da vida já. Fala, olha, você tem X doença, não tem mais nada o que fazer, dizendo em outras palavras, né? É esperar a morte. E esse sentimento, para mim, é meio triste, né? Quer dizer, meio não, é triste. E aí eu me pergunto assim, né? Por que a gente ouve isso e se resigna e aceita, sem questionar, né? Veja bem, não é que a gente está falando assim, ó, tudo que o médico fala é errado. Não, é certo. Ele estudou para isso e nós seguimos essa filosofia médica. O que eu questiono aqui é, será que não existem outras filosofias que a gente pode seguir para obter o mesmo resultado, ou um resultado melhor? Né? Vou contar Olha, pode? sobre o diagnóstico melhor. Fui em 3 otorrinolaringologista. Eu tinha consultório odontológico, as bactérias elas são aeróbicas, então todo mundo que a gente, por isso a gente tá sempre de máscara, gorro. Você limpa a cara e as bactérias estão no ar. Aí vem, a gente limpa, joga álcool no ar, tudo. Limpa chão, desinfeta. Ok. Mas aquilo fazia com que a minha garganta vivia inflamada. E aí eu percebi que em 3 meses me indicaram um antibiótico. Eu falei, doutor, mas não existe alguma coisa que eu possa fazer para melhorar isso? Não, você precisa fazer esses exames. Fiz todos os exames e os 3 que eu fui, eles queriam operar. Eu falei, mas depois de velha eu vou ter que operar, né? Não faz sentido, algo de errado eu estou fazendo. E aí eu fui no otorrino que do Dr. João. do Dr. João, que é pediatra do Gabriel. E aí eu conversando com ele, eu falei, doutor, mas não é possível, eu não quero operar dele. Engraçado, né? Porque depois de tantos anos, agora você vai ter que diagnosticada para operar. E aí eu fui nesse outro médico, um senhorzinho também,
E cheguei lá com todos os meus exames. Eu falei, não, eu acho que eu vou. Doutor, eu vim com. E aí falei, já cheguei com o meu diagnóstico para ele. E com todos os meus exames lá. E aí ele falou, tá, mas e o que você deseja? Eu falei, não, eu vim aqui para saber qual seria o diagnóstico e o tratamento que o senhor passaria para mim. E aí ele falou assim, nesse começo, vamos fazer um preventivo. Você vai pegar soro, vai deixar lá no seu banheiro 1 litrinho de soro e vai lavar o seu nariz. Saiu da clínica, lava o nariz. Dentro da clínica, 2 vezes lá, entre um atendimento e o outro, no período de trabalho que você lembrar, tem um rinossoro na bolsa, pra você não ficar com o soro, lavando lá, fazendo, escorrendo, mas você lava o nariz. Posso falar? Nunca mais eu tomei antibiótico por causa do problema da minha garganta. E eu não operei, gente. Então, assim, eu fui buscar um tratamento, uma solução. Falava, não é possível que não existe outro diagnóstico. E aí entra na hora que eu falo, quantos anos de profissão você tem? Mais de 30. Quanto você acha que vale uma consulta de um médico ou de um dentista que está há mais de 30 anos no mercado? Você diz em Questão, valor, que valor? já chega a pagar até 1.000, 1.500, 1.200. Isso. Esse é um valor de um médico que já está há 30, Muito 25 tempo, né? anos no mercado. E na época eu paguei essa consulta também, porque eles não atendem convênio normal de médicos conceituados e dentista. E eu tinha convênio, todos os outros que eu fui e queriam me operar era do convênio. Então, E valeu muito a pena. valeu a pena, porque eu não fiquei uma semana sem ir trabalhar, eu não fiquei tomando remédio, eu não passei por um ato cirúrgico. Se Deus fez as minhas amígdalas, eu acho que ela tinha que estar aqui mesmo. E dentro do seu conceito, o que é um custo de uma consulta para você? Custo da consulta, eu acho que dentro de odontologia, tá? E lá no nosso consultório. O que engloba o valor? É o tempo de conhecimento que a gente adquire, os cursos que a gente paga ao longo desses 30 anos, né? Que é o conhecimento que fica adquirido. O terceiro é o poder de percepção e de diagnóstico assertivo, né? E outra coisa que é muito importante, o que é isso, diagnóstico assertivo? É ter a certeza do que você tem de doença, né? E eu acho que o mais importante do que detectar a doença, e olha bem, hein? Veja bem, a detecção correta da doença já está tão difícil hoje em dia, né? E você conseguir detectar, beleza? É como tratar isso. Então, existem métodos de tratamento no qual nós, utilizando o bom caráter, que Daniela falou do caráter, né? É você utilizar o bom caráter, utilizar os princípios bíblicos, amar o próximo como a ti mesmo, né? Fazer o melhor para aquela pessoa. Eu falo até um jeito diferente, que está muito em moda nesses TikToks e tal. Alguns jovens me perguntam, né, como que eu faço para fazer o melhor aqui, um melhor diagnóstico e tal? E se a pessoa é cristã, né, eu falo assim, imagina que você está fazendo o seu diagnóstico para Jesus Cristo sentado aqui, ó. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, você está fazendo para Deus, para Jesus. Aí eu lembro que tinha uma colega, recém-formada assim lá no consultório, aí eu falei, se você estivesse fazendo esse diagnóstico aqui para Jesus, ou se você soubesse que Jesus vinha daqui à tarde fazer uma consulta aqui com a gente, o que você faria? Aí eu lembro que foi tão bonitinho que ela falou assim, ai doutor, eu ia no cabeleireiro, eu ia arrumar meu cabelo, eu ia colocar minha melhor roupa, eu ia chegar aqui 1 hora mais cedo, preparar tudo. Aí eu falei para ela, então, é isso que a gente tem que fazer para todos os nossos clientes, porque todo ser humano é a imagem e a semelhança de Deus, né?
E agora voltando aqui, né? E fazendo o melhor para curar. E aí você para pensar. Você fala, ué, mas para curar, as pessoas sofrem da síndrome da pílula. Já ouviu falar isso? O que é a síndrome da pílula? Eu ouvi isso de um doutor chamado Dr. Pedro Schnelsken. Desculpa que eu não sei sobre. Mas depois eu vou pedir, a gente vai colocar é um livro muito legal dele. E o poder da pílula, o que é isso? É muito mais fácil você tomar uma pílulazinha. Por exemplo, a Daniela deu o exemplo de cirurgia, né? No meu caso, eu já comentei aqui em outro programa, mas eu vou fazer rapidinho aqui um parênteses. Um médico, né, um doutor, que eu considero muito, ele orientou a tomar uma pílula para baixar minha pressão. Só que eu fiz semelhante à Daniela. E a gente nem conhecia, foi em períodos diferentes. A gente já se conhecia, mas não conhecia, não tinha esse conhecimento, né, sobre saúde. E aí eu questionei. Eu acho que é o que eu falei no outro programa. Foi o Espírito Santo ali orientando a gente. Eu questionei o médico, falei, será que não poderia fazer de outro jeito? E ele falou, pode, ó, só que você tem que fazer exercício 3 vezes por semana, você tem que comer direito e tal. É difícil fazer isso. É muito mais fácil você tomar uma pílulazinha, né, beber e achar que está curado. Momentaneamente você está curado. Só que aí essa pílula, se você não faz o que é certo, que é fazer exercício, comer direito, tomar água, diminuir sal, etc., para pressão alta, você tem que tomar esse remédio sempre. Esse remédio te gera outros problemas. Aí você falou, eu estou falando do custo de consulta e tal. Vale muito a pena quando você paga um valor X, mas você é assertivo no seu diagnóstico e você é assertivo no tratamento. Uma coisa que a gente precisa Isso aprender é questionar. Por que eu vou fazer? Mas por quê? Por quê e o porquê. Quando você tiver o porquê bem definido, você sabe quais são as consequências que vai. Toda vez que você toma um remédio, você sabe que seu rim que vai trabalhar para fazer aquela limpeza. Então já entra um grande problema ali. Toda vez que muitas pessoas falam de tomar água para hidratar, porque seu corpo precisa de água, porque você é 80%, mais de 90% de água. Então, você precisa tomar água porque a gente come muita coisa que faz mal para o nosso organismo e a gente precisa filtrar ali, dar uma limpeza no nosso rim. Então, muitas pessoas tomam Coca-Cola. Eu tenho uma paciente que a funcionária dela fala que toda vez lá na casa ela não tomava água. Ela pedia o dia inteiro até a hora de dormir uma Coca-Cola gelada. E hoje ela paga as consequências da vida, que é um problema no rim, tem que ir para o hospital toda semana, fazer hemodiálise. Então, por que que você... E aí vem a pílula que o Takashi acabou de falar. Você está se matando aos poucos. A pílula emagrece rápido, a pílula vai tirar dor de cabeça, o antibiótico ia melhorar minha dor de garganta rapidinho, em 2 doses ali eu ia melhorar. A pílula que o Fernando fala também, são as pílulas que falam que é milagrosas. Não, o médico estudou para fazer isso, os cientistas, Fernando por muito tempo também estudou muito. Então a gente sabe o quanto o resultado tem. Tudo foi Deus que fez? É como meu filho fala, mamãe, tudo foi Deus que fez. Exatamente, tudo foi Deus que fez. E aí eu comecei a me questionar também, né? Porque antigamente não existia tantas academias e não existia tantas farmácias uma do lado da outra. Hoje você já vê uma farmácia e uma academia, uma farmácia e uma academia. E aí vem o livre-arbítrio que o Fernando acabou de falar. Onde as pessoas estão indo mais? Na farmácia ou na academia? Quem está fechando e abrindo mais? A farmácia ou a academia? Então, são coisas que a gente precisa começar a se questionar, porque as mulheres viviam, não existiam muitas doenças e elas eram mais magras. Para beber uma água, tinha que buscar lá no rio
e trazer para casa. Para lavar a roupa, tinha que levar sacolas no rio e trazer para casa. Para limpar arear lá as panelas, tudo precisava de movimento. Tudo você tinha que andar muito. Então, o exercício não precisa você ficar marombado, gente. Não tô falando pra você. Eu não sou do perfil marombado, não gosto, não vivo do fisiculturista. Mas eu entendo que você consegue fazer um triatlo, tudo você consegue, desde que você treine. Isso a gente explica aqui pro meu filho. Filho, se você treinar, você vai ter um ótimo resultado do que você quer alcançar. Então, o que te faz bem? Hoje, para mim, o que me faz bem é eu gosto de ir na sauna e eu gosto de fazer uma caminhada. Ah, mas eu vou fazer um triatlo. Isso daí já é um desafio. E aí eu tenho que treinar. E se eu treinar 5, 6 meses, você vai conseguir. Por que você faz esses desafios? Para você entender que você é capaz. E aí entra no que o Fernando estava falando das medicações. Você é capaz de cuidar do seu corpo através da sua mente. E por que as pessoas vão pelo lado mais fácil? E aí eu falei para ele, quando a gente tá distante do Senhor, quando a gente tá tanto faz, eu vou tomar esse remédio aqui, que esse remédio eu sempre falei, já falei em programas anteriores, e a gente já falou sobre esses assuntos. O remédio, ele é uma boia. Esses assuntos a gente sempre repete. Por que da repetição? Porque a gente precisa inculcar. Existem muitos assuntos para a gente falar, mas acho que o Fernando acha que esse assunto é o assunto mais que chama a atenção dele, que as pessoas cada dia mais tomam remédio, e eu percebo que cada dia mais, em cada quadra, tem uma farmácia e as academias abrem e fecham, abrem e fecham. Então, é o livre-arbítrio de escolhas. Agora, Por que as pessoas se adoecem tanto? uma coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte: você já parou para pensar quanta coisa existe, né, na internet, de informação, e às vezes você fica perdido ou perdida. Fala, o que eu faço? Por onde eu começo? Né? Então, essa chamada é assim, para quem está são, tá com saúde e quer manter essa saúde, tanto para você quanto para sua família, para os seus filhos. O que eu faço? Entre em contato com a gente, que nós temos um roteiro. A gente tem como passar isso para vocês, uma sequência. Nós falamos já em vários programas, mas agora nós temos uma espécie de um curso fechado. Entre em contato com a gente que a gente tem a solução. Tá? Segundo, você está com problemas bucais, não está resolvendo, você precisa de uma solução. Você está cansado, você fala, puxa vida, vou num lugar, não resolve, vou a outro lugar, também não está legal. Quer uma solução definitiva? A gente pode te orientar também. Entre em contato com a gente. Na parte odontológica, nós temos, tanto no diagnóstico quanto na resolução, soluções. E uma coisa que a gente percebeu é o seguinte: não adianta a gente direcionar só uma solução, né? O que eu acho que é o melhor. Sim, eu vou direcionar isso para você. Mas nós vamos te dar pelo menos 3 que também caiba no seu bolso. Uma coisa que a gente percebeu ao longo desses anos é que existe uma coisa que é o ideal, né? E que, graças a Deus, pessoas que têm muita condição pagam e saem muito satisfeitas com isso, depois indicam outras pessoas. A indicação, eu acho que o coroamento de um bom trabalho que a gente fez. Né? Então, quando a gente percebe isso, quando a gente faz um bom trabalho, aí a Daniela falou assim, né, o que é o caráter dentro da odontologia e tal? É isso, é você fazer o melhor pelo seu paciente e depois ver o resultado, que é a indicação. A pessoa fica tão feliz, tão grata, tão satisfeita,
que indica a gente para, né, para amigos, familiares, etc. E é isso. Então, para você que está cansado, né, que você fala, puxa vida, eu vou, não resolve, nós damos uma solução, tá bom? Então, entre em contato com a gente, vai ser muito legal. Então, com relação à odontologia, a gente consegue ter soluções e perguntas. Entre em contato com a gente, pergunta. Os questionamentos são os melhores, o melhor modo da gente crescer, né? E ter soluções. Você viu, a Daniela fez uma pergunta aqui hoje para mim sobre caráter. E é o tipo da coisa assim, a gente sabe, tem lá dentro da gente o que, mas não tem. Eu, por exemplo, que sou, né, a Daniela falou, fiz mestrado, doutorado, sou cientista, assim, eu quero saber tudinho, né? Esmiuçado. E aí eu entrei aqui rapidinho, vi e passei para vocês uma informação que até eu, para mim, foi também novo. É legal isso. A gente tem uma noção do que seja, mas não tem o fundamento, né, direitinho. É bem legal. Uma outra coisa, no seu ponto de vista, por que essas grandes empresas odontológicas acabam quebrando? Grandes, você diz assim, Fecha, empresas que fazem odontologia. Ah, tá. Então, são algumas coisas que eu dei percebendo ao longo dos anos. Primeira coisa, os princípios. Nós percebíamos que esses princípios que norteiam a nossa empresa, né, que são princípios bíblicos de colocar o paciente assim como amar ele como a gente ama a gente mesmo. Então, não querer fazer coisas para eles que não faria com a gente, né? Exemplo, quando a gente cresce muito, a empresa cresce muito, o cuidado que tem que ter é da humanização, né? É perder essa humanização. E um exemplo, tinha uma empresa de implantes grande que cresceu muito e ela fechou, né? E por quê? Ela cresceu tanto que chegou uma hora que o paciente ele não era mais tratado como paciente, como uma pessoa que merecia os cuidados especiais, atenção e tal. Ele começava com um profissional, terminava com outro e no meio não tinha uma sequência, né? Então isso eu percebi que deixava as pessoas muito tristes. Segundo, existe uma dificuldade muito grande com relação à mão de obra. O que é isso? Então, nós temos também uma vertente que nós estamos assim, dando bastante atenção. Você, que é um dentista recém-formado, jovem, e você tem um questionamento que você fala assim, puxa vida, o que eu posso melhorar? Né? Ou por que o mercado odontológico está do jeito que está? Se você tem uma dúvida sobre eu abro o consultório agora ou não, né? Se você tem uma dúvida também sobre, puxa vida, será que o que eu ganho é suficiente? Tá certo isso? Será que o que o colega que está me pagando é justo? A gente pode conversar sobre isso, porque nós, né, tanto eu quanto a Daniela, eu há mais de 30 anos no mercado, a gente trabalhou dos dois lados do fiel da balança, como profissional, assim como você, recém-formado, que precisou trabalhar para alguém, e hoje nós somos a empresa que contrata. Então nós sabemos as dificuldades e a realidade da empresa, e nós sabemos os anseios e os desejos de quem está iniciando. Só que existe um meio aqui, um abismo aqui no meio, que não é explicado, né? E nós estamos aqui para explicar para vocês, para ajudar vocês isso.
Então, se você tem essa dificuldade, esse anseio, essa dúvida, essa vontade de querer saber isso, por que que tá assim, entre em contato com a gente, tá bom? Nós vamos deixar aqui um link para que você possa falar com a gente e vai ser um prazer enorme poder passar a nossa experiência para vocês. Por que que você acha que nessa lacunas as empresas perderam essa humanização? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, uma coisa que eu percebi é o seguinte: se você não tiver os princípios bíblicos, né, princípios bem sedimentados dentro de você, de caráter, Daniela falou, a importância da família dentro de você, Deus dentro de você. Ah, mas eu sou ateu, Ok, não é para... A gente não consegue nem conversar com vocês, infelizmente. Mas se você tem Deus no coração, tal, venha falar com a gente que a gente consegue, né, explicar assim, o porquê, né? Desculpa, pode perguntar de novo? Por que que você acha que essas empresas quebraram? Você falou que foi devido o, Esse gap, né? esse Essa gap. lacuna. Mas a pessoa que montou uma empresa grande e faltou a humanização, por quê? O que que você entende que essa pessoa era nesse... Eu vou dar o meu conceito para te dar uma direção. Não sei, posso estar até errada, mas eu queria saber de você. Eu acho que eles eram apenas empreendedores. E na odontologia que eu vejo, são muitos dentistas que estudam e hoje falam assim: meu, acho que eu escolhi uma faculdade errada. Porque eu vejo que a odontologia, ela não é... Como chama? Escalável. E você, nessas empresas grandes que montaram, que fizeram sucesso, no meu ponto de vista, eu vejo que eles eram empreendedores. E quando você fala de empreendedores, você vê número. E quando você fala de uma empresa humanizada, você quer cuidar de pessoas. Claro, você tem seus custos, tem seus ganhos e tem suas horas para Isso. trabalhar. O que que você vê nessa empresa? Por que que elas quebraram? O que que faltou ali? A humanização, ok, mas se você monta uma empresa na área da saúde, eu entendo, e seu perfil já não é humanizado, Então, é o que eu estava falando, né? Então depende também da formação do gestor. Isso que você perguntou é interessante, que eu estava conversando isso com pessoas ligadas, empresários ligados a ramo de indústria, venda de roupas, restaurante. E basicamente é parecido, né? Por exemplo, quem é franqueador também tem essa dificuldade. Então vamos tentar explicar. Tentar não, vamos explicar. Você tem que ter no negócio a figura do gestor. E esse gestor, ele tem que ter uma formação, tem que cuidar de tudo, do corpo, da alma, né, da mente e do espírito. Eu estou percebendo, a gente percebeu isso. A pessoa cuida do corpo, ok? Então, se você não sabe como que se cuida do corpo humano aqui, né, do músculo, osso, nós temos a explicação. Depois tem que cuidar da mente. Desculpa, deixa eu tomar aqui. Tem que ter uma mente forte. Tem que saber absorver problemas, né? E solucioná-los rapidamente. E tem que ter um espírito, né? A gente não pode deixar de falar do espírito. Agora, estudando mais o espírito, corpo, alma, espírito, a gente percebe que o espírito... Nossa, desculpa, acho que eu fiquei
nervoso com essa pergunta aqui e a gente quer falar, eu até engasguei aqui. O espírito é uma parte muito importante e que é muito negligenciada. Olha que interessante, né? Você pega livros de medicina, de saúde e tal, dificilmente fala do espírito. Livros de odontologia também, né, não falam. E tem uma importância muito grande. Então vamos lá, a gente está falando porque das empresas e do gestor. O gestor tem que ter o espírito em alta, tem que estar conectado com a força maior que é Deus, para poder ter essa força e poder ter energia, né? A gente fala de frequência, para poder motivar, administrar um grupo de pessoas ali que não é fácil. E ele tem que ter essa visão também de que não é só um funcionário que está ali descartável, digamos assim, que você pode demitir, contratar outro quando você quiser. Não, aquele funcionário, aquela funcionária também é um pai, um chefe de família. Dali tem mais outras pessoas que dependem dele. E o que você está fazendo ali como gestor para melhorar essa equipe, né? E outra coisa, por que as empresas não dão certo, né? Uma coisa que a gente percebe também é em relação a dinheiro. Ah, mas tem que falar em dinheiro, tal? Tem que. Como que se consegue dinheiro em odontologia? Né? É tendo uma captação de clientes. Você tem que ter cliente. Aí, uma época, a gente estava muito ligado à captação via internet. Então, você investe dinheiro, traz pessoas que você nunca viu na vida, que também não te conhecem, e você tem que atender essas pessoas. E aí, o que a gente percebeu? Que essas pessoas não estavam alinhadas com a nossa filosofia de trabalho, muitas delas. E aí não dava muito certo. Então, o que é o ideal? É que você... Na verdade, eu acho que gera uma dúvida, né? Você vai fazer um investimento na sua saúde. Eu, em especial, eu vou procurar uma indicação. Eu nunca fui em nenhum médico. Desculpa se você foi, que deu certo, parabéns. Mas eu nunca fui em nenhum médico que eu vi lá no Instagram, eu sempre vou por indicação. Nem para fazer uma limpeza de pele, nem unha. Nunca fui. Por quê? Porque é importante você ter uma indicação, saber que uma amiga vai, que deu certo. Ah, mas a internet está em alta. Realmente, a internet está em alta. E o que eu vou fazer para isso? Também temos as soluções, o que vamos fazer para isso, para você captar cliente para o seu negócio. Eu escrevi também um PDF esses dias, também está à venda esse PDF, como captar clientes. Porque já investimos muito na internet, foi o que o Fernando estava falando, e o perfil do cliente não é o perfil que a gente deseja. Não, eu quero fazer porque é moda. É moda e não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Então, eu não vou fazer porque eu sei que não vai dar certo. Precisa fazer isso, isso, isso. Porque a propaganda, a venda, que tem muitos Instagram que mostram, é muito legal. Só que é muito legal que a gente faz hoje os cuidados do que não cuidaram lá. Então, a gente faz o retratamento de um colega que fez e não deu certo. Mas, enfim, continua Posso aí. continuar? E aí, eu estava falando, né, dessa captação e tal. Uma captação legal é a captação orgânica, né, que a gente fala, que foi isso que a Daniela falou, de indicações, né? Só que para que você tenha indicação, você precisa ter tempo Relacionamento. de vida, o consultório tem que ter alguns anos aí para você conseguir ter essa movimentação. Enquanto você é recém-formado, você não tem nada, né? Então você precisa de ter um tempinho ali para começar a criar a sua clientela, né? E Existem muitos caminhos que a gente explica. Como ter a clientela. Por que é importante você trabalhar no consultório de outras pessoas que já estão no caminho, que já fazem uma jornada. Ontem eu estava vendo uma professora minha que ela conta também que logo que ela se formou, ela também ficou 1 ano na clínica de um dentista da ortodontia, trabalhando lá para aprender com ele. Hoje ela dá aula em congresso, as aulas dela, a maioria hoje já são gravadas, porque ela tem 2, 3 filhos e gosta muito da odontologia.
E existe esse mercado. Então, gente, a questão é não desista da odontologia. Se você desistir, quem meu filho e meus netos vão se tratar? Então, novamente, né? Então, essa parte da captação acho que já ficou bem, bem explicada. E aí entra aquilo que eu estava falando, da empresa e do dentista, que seria uma mão de obra, né, para a empresa. E aí que nós percebemos, então eu dei aula há muitos anos, e eu percebi o seguinte: enquanto professor, a gente conversava entre os professores, né? E brincava, né? Assim, brincava não, conversava, falava, puxa, aquele aluno, eu gostaria de ter no meu consultório, para trabalhar comigo. Fiquei pensando, falei, por quê? Né? Essa pergunta é importante, a gente ter isso como pergunta, por quê, por quê, por quê, por quê? Criança faz muito isso. E nós adultos, às vezes, a gente corta, né, o porquê. Não, a gente tem que estimular, né? Estimular e tal. Mas por quê? Porque aquele aluno chegava cedo, organizava a clínica dele rapidinho, atendia o paciente com educação, né? E assim, atender com educação não precisa o jargão que a gente fala, né? Babar ovo para o paciente. Não. Mas atender ele bem, rápido, certo. Uma coisa que a gente aprendeu nesses dias é fazer o básico rapidamente, né? Simples, fazer o simples. E aí eu parei para pensar, o que é fazer o simples? A Bíblia fala, né? Faça o simples. Então, fazer o simples na odontologia é escovar os dentes, fazer seu filho ir no dentista, fazer as preventivas. Isso é o simples. Nós temos mais 5 minutinhos. 5 minutinhos. Nossa, passou voando hoje. E na clínica, né? Para quem é o profissional dentista, você quer saber? Entre em contato com a gente. Se você tem um filho, uma filha, um conhecido recém-formado, você está vendo que ele está patinando, precisa de uma pessoa um pouco mais experiente ali para dar umas dicas, peça para entrar em contato com a gente. Nós vamos explicar essa relação que existe entre as empresas para que ele possa se situar melhor, saber se ele não está sendo... Porque acho que a grande dúvida é se ele não está sendo explorado, né? E vice-versa, né? com o profissional. E também damos dicas práticas das partes básicas, de fazer o básico bem feito. É só isso. E eu convido vocês para o processo seletivo que está tendo na Takashi Odontologia. Sigam o nosso Instagram, @takashiodontologia, e coloca lá, eu quero participar. O nosso processo seletivo está aberto e sejam muito bem-vindos. E uma ótima semana, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada.